Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Damos início agora a mais um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Compartilhe o link desse culto com mais pessoas para que eles possam cultuar juntamente conosco. Cremos, Deus tem uma palavra aos nossos corações, mais uma vez. Deus tem algo a nos dizer, a nos direcionar. Deus é sempre muito bom, né? Então, eu gostaria de, juntamente com você agora, fechar os olhos e buscar essa presença linda, especial e maravilhosa do nosso Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença. Obrigada, Jesus, porque a tua presença nos mantém firmes e de pé, Senhor. Nós te louvamos por isso, Pai. Obrigada por este tempo em que podemos cultuar juntamente com a nossa casa, a nossa família, em que possamos, Senhor, entrar em contato com a tua palavra, e a tua palavra, ela nos cura, a tua palavra, ela nos liberta, a tua palavra, ela tem poder de transformar as nossas vidas, alterar o nosso destino, o nosso futuro. E nós te damos graças porque sabemos esta palavra já está liberada para nós, Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque podemos nos reunir em qualquer lugar do mundo agora, através da internet, Senhor, com os nossos irmãos e nos unirmos com o propósito de te adorar, bendizer o Senhor, dar ao Senhor a honra que lhe é devida, a glória que lhe é devida, o louvor que lhe é devido, Senhor. Pai, permanece conosco durante todo esse tempo de culto ao Senhor. Nos direciona, nos guia em todas as coisas. Sobretudo, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai. Esse é o pedido que nós te fazemos. Fica aqui. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Louvado seja Deus. Agora nós adoramos o Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Te amamos, Jesus. Te bendizemos, Senhor, de todo o nosso coração, Pai. Aleluias. Do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, a razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom,
soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. E tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, e tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, eu conto contigo, Jesus. E caio de novo em tuas mãos. Eu recaio, Jesus, recaio em tua graça, meu amado Jesus.
recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso. Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Eu gostaria neste momento de falar sobre contribuições, e eu quero ler Mateus capítulo 6, versículo 28, 27. Mateus capítulo 6, verso 27, que diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como cresce o lírio do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Verso 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trata os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Olha que palavra linda, maravilhosa, as palavras de Jesus quanto à ansiedade, quanto à inquietação e à falta de confiança nele. Jesus está tentando mostrar para os seus discípulos que todas as vezes que o nosso coração ele é tomado pela ansiedade, por trás disso existe um sentimento de incerteza. Eu estou ansioso porque eu ainda não sei o resultado, eu não sei se vai dar certo ou se vai dar errado, não sei se vai acontecer ou se não vai acontecer, e por isso o nosso coração fica cheio de ansiedade. E Jesus está tentando mostrar para os discípulos que eles não deveriam andar ansiosos, que eles deveriam confiar nele, eles deveriam confiar nos cuidados do Senhor. O que Jesus está tentando nos mostrar que a ansiedade não acrescenta nada, muito pelo contrário. Por causa da ansiedade, muitas das vezes as pessoas elas tomam decisões precipitadas, elas falam antes do tempo, fazem negócio antes da hora, por causa da ansiedade.
E Jesus está mostrando para os seus discípulos que eles não precisavam ficar inquietos. Eles não precisavam de andar com este sentimento. Por quê? Porque o Senhor cuidava deles. E como é bom saber que o Senhor cuida de nós. A palavra diz que nós não devemos andarmos ansiosos por coisa nenhuma. Por nenhum motivo nós devemos andarmos ansiosos. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, Filipenses 4 e 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Ao invés de nós permitirmos este sentimento tomar lugar no nosso coração, nós devemos levarmos ao Senhor a causa da ansiedade, depositar ao Senhor toda a nossa ansiedade. Porque a palavra diz que nós não precisamos andarmos ansiosos, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida da nossa vida. Versículo 5 de Filipenses 4, diz assim, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ao invés de nos entristecermos e sermos tomados por essa tal de ansiedade, nós devemos levar ao Senhor toda a nossa ansiedade e nos alegrarmos nele. Nos alegrarmos pelo seu cuidado, nos alegrarmos pela sua proteção, nos alegrarmos porque ele disse que estaria sempre conosco. A palavra diz, olha, provai e vede que o Senhor é bom. Nós devemos se alegrarmos pela bondade do Senhor sobre a nossa vida. Jesus falando para os seus discípulos, ele diz, olha, quem de vocês pode acrescentar, nem que seja um côvado, à sua vida? Ninguém. Então, por isto, nós precisamos confiarmos no Senhor. Se nós confiávamos antes, quando as coisas estavam melhores para nós, mais ainda nós devemos confiarmos nesses dias. E todas as vezes que o meu coração ele fica cheio de ansiedade, de incerteza, todas as vezes que eu sou tomado por este sentimento, eu preciso levar ao Senhor tudo aquilo que está gerando ansiedade no nosso coração, porque Ele é bom e tem cuidado de nós. Ansiedade, muitas das vezes, nos impede de fazer aquilo que realmente nós precisamos fazer. Ansiedade, muitas das vezes, rouba do nosso coração aquilo que o próprio Espírito plantou dentro de nós. E nesta noite, que nós possamos remover do nosso coração todo este sentimento de ansiedade, que nós possamos correspondermos ao Senhor aquilo que Ele tem colocado dentro do nosso coração. Amém? Eu quero orar. Antes de te falar das contas, eu quero orar para que este sentimento de ansiedade seja removido do nosso coração e que nós tenhamos liberdade para fluirmos naquilo que o Espírito nos chamou para fluirmos. Pai, em nome de Jesus, eu quero remover agora em todo espírito, todo sentimento de ansiedade
que tem roubado o coração dos teus filhos, trazendo angústia, trazendo preocupação com o que comeremos, com o que vestiremos, como será amanhã. Pai, em nome de Jesus, eu cancelo agora todo sentimento de ansiedade. Nós lançamos aos teus pés toda a ansiedade. Que o nosso coração esteja livre, esteja solto, Senhor, para que nós possamos correspondermos àquilo que o Senhor tem desejado para nós. Pai, que neste momento nós estejamos com o coração desprovido de ansiedade, Senhor, para que nós possamos ofertarmos com alegria, com liberalidade, com gratidão, que toda semente, Senhor, ela seja agora multiplicada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, vai estar passando aqui os números da conta, e você pode fazer transferência, um DOC, da forma que você preferir. E eu tenho certeza que o Senhor irá abençoar a tua vida. Amém? Tua glória enche a terra, inunda os céus. Clamamos, vem, vem teu reino sobre nós. Para mudar o mundo, para sarar a criação, para virar a chave e ativar o destino desta geração. Justo e verdadeiro, Rei da glória, teu reino não tem fim. Santo, todo-poderoso, digno,
Meus irmãos, graça e paz, que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite, esteja inundando o seu coração. Queria nesta noite compartilhar com você uma palavra. Peço que você abra o seu coração, que esteja conectado e, se você puder, compartilhar o link para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus, eu vou ficar agradecido, tá bom? Glória a Deus, nós estamos felizes porque verdadeiramente até aqui o Senhor tem nos ajudado. Como disse o Samuel, Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos vivido dias difíceis, mas verdadeiramente nós temos provado da bondade do Senhor. Deus é um Deus bom. Deus é um Deus que tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa vida. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Nós não estamos aqui essa noite conectados, unidos através da internet, porque nós somos bons, porque nós somos melhores. Não. O motivo de nós estarmos aqui é porque Ele é bom. É porque Ele tem cuidado de nós, é porque Ele tem cuidado da nossa vida, e por isto nós estamos aqui tendo o privilégio de compartilharmos a palavra de Deus, compartilharmos o Evangelho. E isto para nós é um grande privilégio, né? Sermos o dispenseiro da palavra de Deus, de poder servir os irmãos na mesa do Senhor. Querido, abra aí a sua Bíblia, o seu smartphone, em Atos, capítulo 9, eu gostaria de falar nesta noite sobre o poder transformador do Evangelho. Atos, capítulo de número 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo. Contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Gente, esses são dias em que nós estamos vivendo, dias de muita apreensão na política, na economia, na saúde. Não são poucas as pessoas que se levantam defendendo as suas teses como tendo a solução e a resposta para todo o caos que nós estamos vivendo. Então, é comum nós observarmos pessoas levantando e dizendo: eu tenho a solução para o Brasil,
eu tenho a solução para a crise da economia, eu tenho solução para a saúde, eu tenho a vacina para conter esse vírus. Então, é comum nós observarmos nesses dias que pessoas estão se levantando uma bandeira que tem a solução para o Brasil, uma solução para o mundo, diante do caos em que nós estamos vivendo. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que tudo que nós precisamos está inserida na palavra de Deus. Tudo que o ser humano, tudo que nós precisamos já está inserido na palavra de Deus. Tudo que a sociedade precisa está na palavra de Deus. Salmos capítulo 1, versículo de número 1. Olha só o que a palavra de Deus ela fala para nós. Salmos 1, verso 1 e 2 diz assim: bem-aventurado, ou seja, a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Então nós poderíamos ler assim: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o 3. E ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham. O que o salmista está dizendo? Que o homem feliz é o homem que medita na palavra de Deus. E da palavra de Deus ele extrai orientações para que ele tenha uma vida feliz. A palavra está dizendo que o homem que extrai da palavra de Deus orientações para a sua vida, o que ele faz produz. O que ele faz dá frutos. O homem feliz, ele medita e extrai da palavra de Deus orientações para toda a sua vida. O mesmo Salmo de número 119, no verso 105, diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, e também ela é luz para o nosso caminho. Mais uma vez, o homem, e quando eu digo homem, eu estou falando do ser humano, o homem ou a mulher que medita na palavra de Deus, não anda em trevas, não anda em escuridão. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nos explica o porquê que quem medita na palavra de Deus, ele tem direção, ele tem resultado. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim a palavra de Deus. Hebreus 4, verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Glória a Deus. Por que nós temos o resultado esperado? Porque esta palavra é uma palavra viva. Esta
palavra é uma palavra que produz vida. Nós poderíamos perguntar para o maior especialista em ser humano, eu tenho certeza que nenhum deles iria conseguir separar alma de espírito, juntas de medulas. Somente a palavra de Deus. Aleluia. E olha que interessante. A palavra de Deus, a Bíblia, é o único livro do mundo que nós podemos ler a qualquer hora do dia ou a qualquer hora da noite, com o escritor ao lado. Aleluia. Nós podemos ler alguma literatura e de repente nos surge alguma dúvida. Então nós teríamos que enviar um e-mail para o escritor, para ele tentar tirar a nossa dúvida. Mas a palavra de Deus é o único livro do mundo em que nós podemos ler e ter sempre o autor do lado. Glória a Deus pela palavra, glória a Deus pelo evangelho. Pois bem, quando o Saulo teve um encontro pessoal com Cristo, a vida do Saulo nunca mais foi a mesma. As palavras de Jesus para o Saulo, e olha que privilégio, sendo evangelizado pelo próprio Cristo, depois daquele encontro, a sua vida foi totalmente transformada pelo poder do evangelho. Saulo era um homem muito religioso, era extremamente religioso. O Saulo, ele era judeu da tribo de Benjamim, um homem que cresceu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos sábios da época, e toda a instrução, todo o ensinamento, o Paulo aprende com Gamaliel e se torna, dentro da sua religião, ele se torna o mais zeloso. Ele diz isso, que dos da sua idade, ele é o mais zeloso, ele se torna o mais zeloso. Saulo, ele, com todo o conhecimento que ele havia adquirido aos pés de Gamaliel, com todo o conhecimento que ele tinha adquirido da Torá, mesmo assim o Saulo não conseguiu abrir a sua visão para entender que o Messias esperado havia estado entre eles, que o Messias que eles tanto esperavam, que a palavra falava que o Messias viria, ele não conseguiu abrir os seus olhos para que ele pudesse compreender esta verdade. Então, para o Saulo, os novos cristãos, aqueles cristãos daqueles dias, para o Saulo eles eram mais uma seita. E como ele era um zeloso da lei, então ele se sentia no direito de acabar com aquela seita. Então a palavra diz, em Atos 9, que o Saulo, cheio de ira, cheio de raiva, cheio de rancor, ele pede cartas para os maiorais e vai de encontro a Damasco, porque ele sabe que em Damasco se reúne a igreja, se reúne os cristãos. E nós lemos que ele, cheio de raiva, ele está indo para Damasco para prender, para acabar com aquilo. E a palavra é bem clara
quando ela diz que, olha o versículo 2, e lhe pediu carta para sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Então, independente se fossem homens, mulheres, o Saulo ele está indo para Damasco para prender quem ele achasse por lá. Só que no caminho de Damasco, Jesus já estava esperando Saulo, só que ele ainda não sabia. O Saulo vai ter um encontro pessoal com Jesus que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. E a palavra diz que enquanto ele estava marchando para Damasco, de repente lhe aparece um resplendor de uma luz e ele cai por terra. E naquele instante, Jesus pergunta para o Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, sem entender, sem compreender que voz era aquela, ele diz: quem é, Senhor? E Jesus diz para ele: eu sou Jesus a quem tu persegue. Este é o último dia em que o Saulo vai empreender força para perseguir a igreja. Este é o último dia em que o Saulo ele vai marchar com rancor e ira para acabar com a igreja. Porque neste encontro, o Saulo vai ser transformado e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Paulo, ele cai por terra e fica cego. Durante 3 dias, o Saulo não vai conseguir ver fisicamente. Enquanto o Saulo está caído, prostrado, rendido, porque ele teve um encontro pessoal com Jesus, porque a partir deste encontro, a vida do Paulo vai ser transformada pelo poder do Evangelho. Enquanto Paulo está caído, Jesus está falando com um Ananias, um discípulo, para que ele pudesse ir na casa de Judas, porque lá tem um Saulo que está cego e que é para ele orar por este Saulo. Só que quando Ananias ouve Jesus falar do Saulo, ele questiona. E ele olha para Jesus e responde dizendo: mas eu muito tenho ouvido falar deste homem. Esse homem persegue a igreja. Esse homem, ele quer acabar com os cristãos. Em outras palavras, o Ananias está tentando convencer ao Senhor que não valeria a pena investir na vida daquele homem. E aí a resposta de Jesus para o Ananias é: pode ir, porque para mim ele é um vaso escolhido. Glória a Deus. E eu queria, nesta noite, falar de pelo menos 3 mudanças que o Evangelho causou na vida do Saulo. Existem outras, mas eu queria nessa noite falar de pelo menos 3 mudanças que o Evangelho causaram na sua vida.
primeira mudança que o evangelho causou na vida do Saulo é que ele era cego e agora passou a ver. O Saulo enxergava, mas era cego. Olha só, ele enxergava, mas era cego. Por quê? Porque ele enxergava fisicamente, mas espiritualmente ele estava cego, ele era cego. Por quê? Porque a religião tinha cegado o Paulo. Então tudo que ele fazia era em nome da sua religião. Só que ele estava cego para compreender as verdades espirituais. E olha só, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha só o que o Paulo diz. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha só, olha o que ele está dizendo, que o Deus desse século, e você percebe que aqui é um Deus com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos, cegou o entendimento das pessoas. Para quê? Para que estas pessoas, elas não tenham a revelação do Evangelho, para que não resplandeça a luz de Cristo nestas pessoas, para que elas continuem andando em trevas. Ou seja, o nosso inimigo cegou o entendimento das pessoas. E vale a pena dizer que o Saulo não fazia o que fazia por não acreditar em Deus. Ele acreditava em Deus. Só que a religião o cegou de tal forma que ele está cego espiritualmente. E cegueira espiritual fala de pessoas que não têm capacidade de compreender as verdades espirituais. Por exemplo, uma pessoa que está cega espiritualmente, ela vai buscar a sua própria justiça. Olha só o que diz Romanos capítulo 10, do verso 1 ao 3. Olha só o que acontece quando as pessoas elas estão cegas. Romanos capítulo 10, do verso 1 ao 3 diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus e a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam a que vem de Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que aquele povo era um povo zeloso. Ele mesmo dava o testemunho de que aquele povo era um povo zeloso. Só que o zelo deles por Deus vinha sem entendimento. Assim como Paulo antes, que era zeloso por Deus, zeloso pela palavra, mas o que ele fazia era sem entendimento,
se repete com os irmãos da igreja de Roma. E o Paulo diz: eles desconhecem a justiça de Deus. E desconhecendo a justiça de Deus, eles procuram a sua própria justiça. E fazendo assim, eles não se sujeitam à justiça que vem de Deus. Estavam cegos. E o Paulo diz que ele orava para que o zelo daqueles irmãos fosse com entendimento. Quantas pessoas nós conhecemos que estão cegas? Quantas pessoas que nós conhecemos que a mente delas estão fechadas? Que o poder do Evangelho precisa acessar a sua mente, precisa acessar o seu coração, para que, assim como as escamas caíram dos olhos do Saulo e ele conseguiu ver, eu oro para que a palavra de Deus alcance esses corações, tenha acesso à mente das pessoas, para que as escamas caiam dos seus olhos e aquele que não enxergava comece a enxergar, aquele que não via que passe a ver. Porque eu entendo que só através do Evangelho nós podemos ter uma mudança de mente. Eu acredito que o Evangelho é capaz de produzir em nós aquilo que por nós mesmos nós não conseguimos fazer. E as escamas dos nossos olhos, elas caem quando nós temos acesso ao verdadeiro Evangelho. As escamas dos nossos olhos caem quando nós temos acesso ao verdadeiro Evangelho e quando nós nascemos de novo. Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3 que era preciso ele nascer de novo. Ela precisa ele voltar à sua origem, para que as escamas caíssem dos olhos do Nicodemos. Somente o poder do Evangelho é capaz de nos tirar das trevas e nos transportar para um reino de luz. Por isto, Paulo, escrevendo à igreja de Roma, Romanos capítulo 1, e o verso 16, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Que o Evangelho genuíno, que o Evangelho de Jesus Cristo abra os nossos olhos, que as escamas caiam e que nós possamos vermos como Ele vê. Segundo resultado que o Evangelho causou no Saulo foi uma mudança de direção. Olha só o versículo 2 e 3. E ele lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como as mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ou seja, Paulo está indo em uma direção.
na direção de Damasco. E eu já disse que ele está indo com raiva, com rancor, porque o Saulo ele quer prender e acabar com aquela seita, como ele pensava. Só que enquanto Saulo está indo em uma direção, Jesus vem ao seu encontro, e este encontro com Jesus, este encontro com a palavra, este encontro com o evangelho, vai fazer com que aquele Saulo, cheio de ira, de raiva, de rancor, mude a sua rota, mude a sua direção, e agora ele vai numa direção contrária. Aleluia! Glória a Deus! Olha só, depois que o Saulo tem esse encontro com Jesus, com o evangelho, olha o verso 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Aleluia! Veja só, depois desse encontro, aquele homem que está marchando em direção a Damasco, ele encontra com Cristo, tem um encontro com a palavra, e ele muda a sua direção. Agora, ele está na sinagoga, pregando Jesus, o Cristo. Aleluia! Quantas pessoas estão insatisfeitas com a sua vida? Quantas pessoas você conhece que estão insatisfeitas com a sua vida? Talvez você que me ouve, que me assiste, é alguém que está insatisfeita com a sua vida. Talvez você é alguém que bateu em tantas portas, leu inúmeros livros, talvez de autoajuda, mas mesmo assim, depois de tudo isso, você continua seguindo na mesma direção, na direção da tristeza, na direção da dor, na direção das frustrações, na direção do sofrimento. Talvez como aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue, e a palavra diz que ela gastou tudo que ela tinha, batendo em inúmeras portas, sem ter resultado. Talvez como aquele endemoniado, o gadareno de Marcos capítulo 5, que vivia excluso da sociedade, vivia nos sepulcros, e nem as correntes podiam prendê-lo, até o dia que esta mulher do fluxo de sangue e o endemoniado gadareno, eles têm acesso ao evangelho, até o dia em que eles têm um encontro com Jesus. E tanto o gadareno como a mulher do fluxo de sangue, que iam em uma direção de dor, de tristeza, de angústia, depois deste encontro, eles passam a pregar o Cristo. O evangelho pode mudar a nossa direção. O evangelho pode nos dar um novo destino. O evangelho pode nos dar um caminho novo. Nós estamos inseridos no Capão Redondo. E eu lembro que quando nós éramos jovens,
adolescente, íamos para um outro lugar, e para poder intimidar as pessoas, elas perguntavam assim: vocês são da onde? Sou lá do Capão, mano. E as pessoas do Capão? Uma comunidade carente aqui de São Paulo, onde falta praticamente tudo. Falta saneamento básico, um lugar onde falta creche, falta alimento, temos problema com droga, com violência, saúde, falta um tratamento, um sistema de saúde para atender toda a comunidade do bairro. E eu entendo que tudo isso é importante para a nossa comunidade. Tudo isso faz falta. Um sistema para gerir os problemas da nossa comunidade. Só que eu entendo que ainda que falte tudo isto para estas pessoas, elas não podem ser privadas do Evangelho. Elas precisam ter acesso ao Evangelho. Porque eu entendo que o Evangelho pode produzir dentro delas o que ninguém até hoje conseguiu. O Evangelho é capaz de colocá-las em um lugar que elas possam olhar para o futuro e enxergar nele perspectiva. Eu acredito que através do Evangelho, a direção de muitos jovens que estão indo na direção das drogas, do álcool, do crime, eu acredito que o Evangelho pode mudar a direção destes jovens. E eu não falo isso de algo que alguém me contou, eu falo isso de experiência própria. Eu era alguém que estava na direção de tantas coisas erradas. Mas no dia que eu fui encontrado por Cristo, no dia que esta palavra acessou o meu coração, fazem 14 anos, e nunca mais eu fui a mesma pessoa. Para a glória de Deus, nunca mais eu tive uma recaída de todas as coisas que eu fazia. E isto não vem dos homens. Isto não é resultado de leituras de livros. Isto é resultado do Evangelho de Jesus Cristo. Que o Evangelho alcance estas pessoas e que faça com que elas mudem de direção. Porque eu tenho certeza que o Evangelho é suficiente para gerar isso nas pessoas. Terceiro, então só para você não esquecer, primeira mudança que o Evangelho causou na vida do Saulo foi que ele era cego e passou a ver espiritualmente. Segunda mudança é que ele mudou a direção. Ele sofre ali uma metanoia, uma mudança de mente, uma transformação de mente e muda a sua direção. Terceiro, o Evangelho remove o pecado de dentro de nós. No verso 13, nós já citamos, o Ananias diz assim: Ananias, porém, respondeu: Senhor,
De muito tenho ouvido a respeito deste homem, e quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Em outras palavras, o Ananias estava dizendo: Senhor, esse homem é cheio de pecado, esse homem não serve. O que é maravilhoso é que quando nós acessamos o Evangelho, quando nós permitimos o Evangelho nos acessar, todo pecado que estava dentro de nós, através do sangue de Jesus, todo pecado ele é removido de dentro de nós. Glória a Deus. Romanos capítulo 8 e o verso 1, eu quero ler com você. Olha o que a palavra diz. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, quando nós temos um encontro com este Evangelho, através do sangue de Jesus que foi derramado por nós, já não existe mais condenação em nós. Já não há mais condenação para a tua vida. Já não há mais condenação para a nossa vida. Porque nós fomos libertos do pecado. Talvez você, como eu, é alguém que pecou bastante. Alguém que fez um monte de coisas erradas. E talvez isso te culpa. Talvez isso te impede de acessar a presença de Deus. Deixa eu te falar algo. A culpa dos nossos pecados, ela é removida quando eu entendo que o que Jesus fez na cruz por mim é suficiente. Quando eu entendo que o que eu preciso para me conectar a Cristo não vem de mim, vem dele. É por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que a mesma transformação que o Evangelho causou na vida do Saulo, que esta mesma transformação continue nos alcançando, nos moldando e nos mudando a cada dia. Deus te abençoe.